Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá a todos, me chamo Marcelo dos Santos Silva e juntamente de Maria do Socorro Evangelista Garreto produzimos o trabalho Práticas de Ensino e Formação Docente no PIBID. O PIBID, ou o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, ele promove a inserção do licenciando no ambiente escolar, seja essa inserção feita antes do estágio ou depois do estágio, sendo que nas duas situações, essa inserção ela é benéfica. Até porque ali é construído e aprimorado a identidade docente daquele futuro professor. O PIBID ele favorece a articulação entre teoria e prática. A teoria que estudamos na universidade em relação a teorias educacionais e os documentos normativos que norteiam o sistema educacional brasileiro, eles são aprendidos ali dentro do ambiente universitário. Mas quando a gente vai para o ambiente escolar, para a escola pública, é lá que a gente vai tentar aplicar esses conhecimentos dentro do ambiente escolar. Por isso, tem-se essa articulação entre teoria e prática. O programa ele também promove o desenvolvimento de competências para a atuação docente. Com a inserção daquele licenciando dentro da escola pública, ele vai desenvolver habilidades necessárias para que ele se torne um professor. E dessa forma, incentivar ali, naquele futuro licenciando, uma formação crítica, reflexiva e comprometida com o aprendizado do aluno. O objetivo do trabalho foi apresentar atividades desenvolvidas no âmbito do PIBID, na Escola Campo, destacando sua contribuição para a formação docente. Ou seja, foi mais do que mostrar essas experiências, é mais discutir os desenvolvimentos dessas atividades e o que de fato ela trouxe para contribuir para a formação da identidade docente, ou seja, a construção da identidade profissional do futuro professor. A metodologia das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto basearam-se em observações de aula, elaboração de material didático, planejamento de intervenções pedagógicas, aplicações de aulas teóricos expositivas, aplicações de aula prática e atividades avaliativas. Destacamos no trabalho a intervenção que ocorreu na turma de primeiro ano do ensino médio, na qual o conteúdo abordado foi de sabonetes, tensoativos, fragrâncias e perfumes, onde a partir dessa intervenção que aconteceu nessa turma, que teve como objetivo de relacionar os conceitos químicos ao cotidiano dos estudantes, foi possível observar um engajamento melhor por parte dos estudantes, visto que o conteúdo teórico ele tem pouca atratividade em relação ao conteúdo mais experimental, de teor prático. Ou seja, pensar em metodologias que auxiliem na aprendizagem do aluno é observar esses comportamentos ou o engajamento do estudante em relação a um certo conteúdo. E isso o PIBID traz em si. Do futuro licenciando, ele tem essa autonomia de permitir-se a pensar em práticas além da sala de aula.
E os resultados encontrados durante esse relato foi que ocorreu o desenvolvimento de habilidade de planejamento. Não basta somente dar aulas. O PIBidiano ele tem que desenvolver essas habilidades de se planejar, seja antes da aula, depois da aula e até no momento da aula. E dessa forma, pensar em estratégias que permitam com que aqueles alunos de escola pública que estão sendo presenteados com o PIBID alcancem a aprendizagem daqueles conceitos, que muitas vezes são dados somente por memorização de conceitos. E o que encontramos também foi o aprimoramento da mediação do conhecimento. Ou seja, melhoramos em como dar aula. De que forma podemos passar um conteúdo que muitas vezes precisa de um nível de abstração bem significativo para entender, através de uma simples aula de 40 minutos. Isso é um pouco improvável de acontecer. Então, o PIBID ele permite que o professor ou futuro professor, em parceria com o supervisor docente, que no caso é um professor mais experiente, um professor titular da sala de aula, pensem em conjunto em estratégias de como alcançar aquela turma, através de metodologias inovadoras. E isso fez com que minha identidade docente, assim como os dos meus colegas que participaram do projeto, fosse de fato aprimoradas, além do fortalecimento da prática docente e maior aproximação com a realidade escolar. De fato, estar inserido dentro daquele contexto auxilia muito a poder observar as problemáticas e as dificuldades que acarretam sobre o ensino público, porque não é fácil ser professor de ensino público. E o PIBID, ele de fato vai mostrar isso para os futuros licenciandos, os desafios que o ensino público enfrenta, seja por conta de estrutura de escola, salários ruins ou outras problemáticas. E isso vai mostrar para aquele PIBidiano, aquele futuro professor, como contornar essas problemáticas. E, por último, uma formação profissional mais crítica e reflexiva. Crítica no sentido de pensar sobre como contornar certos problemas, como fazer os alunos a pensarem acerca de certos conceitos, considerando que eles possam, de maneira bem simples, contextualizar com o mundo que os rodeia, e reflexiva a partir do que o professor ele possa pensar sobre o que a sua prática docente ela está sendo efetiva ou não efetiva, e onde ele pode acertar, onde ele pode diminuir certo conceito, onde ele pode aplicar certa metodologia. Tem muitas outras possibilidades de refletir sobre de como eu posso alcançar a aprendizagem daquele estudante e, de fato, de como fazer ele pensar e ser um cidadão crítico e atuante dentro da sociedade. Dessa forma, conclui-se que o PIBID ele mostrou-se essencial para a formação inicial de professores. Formação inicial, já que quem atua nesse programa, os alunos que atuam, são alunos ainda em formação. As experiências no PIBID, as experiências vividas, elas contribuíram de fato para um desenvolvimento profissional, apesar dos desafios do cronograma que todo trabalho apresenta. E, apesar disso, os benefícios eles superaram as dificuldades, ou seja,
Apesar desses desafios, a aprendizagem se mostrou significativa. E o programa, de fato, ele fortalece a relação entre a universidade e a escola. Essas foram as referências utilizadas na produção desse trabalho. Muito obrigado pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.